queria convidar você a uma breve reflexão da palavra do nosso Deus. Eu queria convidá-lo a pensar sobre as crises que eu e você enfrentamos. Eu tenho aprendido que superar crises é uma proeza para poucos. Que tal fazer parte desse grupo seleto? Eu e você podemos fazer parte desse grupo seleto. E a palavra de Deus tem toda a prerrogativa para nos ensinar exatamente como nós podemos encontrar um caminho de superação no meio das crises que nós enfrentamos. Eu quero ler com você o capítulo 1 do livro de Ruth. Não faz muito tempo, na verdade, no mês de abril, nós refletimos nesta passagem. Mas hoje uma abordagem diferente daquela que refletimos há alguns meses atrás, há cerca de 6 meses atrás. Eu quero trazer ao seu coração uma palavra que Deus colocou no meu e que tem me ajudado a enfrentar os meus maiores desafios nesses últimos tempos. Vamos ler a palavra de Deus? Ruth, capítulo 1. Este texto estará disponível na tela do seu tablet, do seu smartphone, da sua Smart TV ou mesmo do seu computador neste momento. Vamos ler a palavra de Deus. Ruth, capítulo 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher, Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus, de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então, Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa, e a outra Ruth. E viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então, ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: ide e voltai cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. E lhe disseram: sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, por que viríeis comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, e depois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperaríeis até que eles crescessem? Esperaríeis por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então, elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também. E onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada.
que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali um certo alvoroço por causa delas. E as mulheres perguntavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu: não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. E foi assim, que Noemi voltou de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Superar crises não é para poucos. Aliás, é para poucos. Muitas vezes a tendência natural é que eu e você sejamos engolidos pela crise. Então, este grupo que supera com resiliência, eu diria, suas crises, este grupo é o que eu estou denominando aqui de grupo seleto. E apesar de superar crises ser para poucas pessoas, é bem possível fazer parte dele. E a maneira como eu e você podemos driblar as nossas crises e fazer parte deste grupo seleto de vida, reside em alguns aspectos que esse texto nos mostra. Mas eu queria, antes de refletir com você sobre ele, falar sobre o clima de polarização que o mundo tem vivido e que tem, de maneira realmente muito grave, acentuado as crises existenciais que eu e você estamos experimentando nesses últimos tempos. Olhe, por exemplo, o que aconteceu na última quinta-feira, dia 24 de setembro, numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Patrocínio. Eu conheço esta cidade desde pequeno, porque ficava bem próximo à cidade de Uberlândia, onde eu morava. Lá houve uma confusão entre o secretário de obras e um pré-candidato a vereador. E essa confusão acabou em tiros e morte, infelizmente. A situação saiu do controle. Quando um secretário de obras do município, que é inclusive irmão do atual prefeito, estava passando pela rua e viu o candidato a vereador da cidade, para dizer a verdade, o pré-candidato a vereador da cidade, parado, fazendo uma live com o celular, indicando as obras que estavam sendo feitas naquele canteiro. Ele desceu do carro, o secretário de obras, irmão do prefeito, revoltado, partiu para cima do candidato, com muita agressividade, tomou-lhe o celular, como quem tentava calar à força a oposição que se levantava naquele momento. O candidato se viu numa situação vexatória. Estava ao vivo. O secretário entra no carro e volta para a Secretaria de Obras do município. O candidato a vereador não se conteve, entra no carro e vai atrás do secretário de obras. E quando lá chega, praticamente eles chegam juntos, no estacionamento daquela secretaria, começa-se uma nova discussão. O problema lá no canteiro de obras residia no fato de que o pré-candidato a vereador, ou a Câmara dos Vereadores, ele estava indicando que o secretário de obras estava fazendo obras com dinheiro público, mas que tinham benefícios pessoais. Naquele momento, os dois se descontrolam,
Começa uma guerra pelo celular e o secretário de obras simplesmente vai até o carro, lança mão de uma arma de fogo, saca esta arma e atira no pré-candidato, que morreu ainda no local. Há pouco, por volta de umas 6 horas atrás, foi a última notícia que eu tive, este secretário de obras, agora já exonerado, até por uma questão política da parte do seu irmão, prefeito da cidade, está foragido. Não sei se nestas últimas 6 horas, embora eu tenha procurado dos noticiários, se ele já foi capturado. Acredito que não. Tudo isso aconteceu porque as pessoas estão em crise. As pessoas estão em crise consigo mesmas. As pessoas estão em crise com os seus projetos de vida. As pessoas estão em crise com os grandes problemas que dizem respeito à sua existência. O que aconteceu naquele estacionamento e que havia sido antecedido por um problema já num canteiro de obras, é o que vem acontecendo em larga escala no Brasil e no mundo inteiro. Muitas vezes o que se muda é o endereço. Muitas vezes o que se muda é o que eu chamo aqui de instrumentos, as armas. Muitas vezes não usamos uma arma de fogo propriamente dita, mas usamos uma arma virtual para matar o outro, para calar o outro, para debater com o outro num tom pejorativo. As pessoas estão vivendo relacionamentos inflamados. Tudo isso revela que há um mal-estar na civilização, como Freud já havia falado desde o início do século XX. O mal-estar na civilização indica que a sociedade está em colapso, a sociedade está em declínio. E este mundo que é cada vez mais polarizado é apenas o reflexo de que as pessoas não se contêm em si mesmas. As pessoas não estão bem resolvidas consigo mesmas. As pessoas não conseguem administrar suas próprias crises existenciais. E por isso partem para cima umas das outras. Neste quadrante que eu quero chamar aqui, do primeiro sermão que eu estou pregando nesta noite, porque ainda, se Deus quiser, vou pregar um outro daqui a pouco, é o que eu quero chamar a sua atenção para o fato de que muitas destas crises poderiam ser evitadas, mas muitas delas que não podem ser evitadas poderiam ser literalmente superadas. Esse texto que eu e você acabamos de ler conta a história de uma família em colapso. A Bíblia diz que uma mulher, acompanhando o seu marido, esta mulher vai para uma terra distante, a terra de Moabe. Ela nascera na cidade de Belém, uma cidade que é importante tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Esta mulher vai com o seu marido para Moabe, uma terra que não amava a Deus, que não respeitava a Deus e que sequer reconhecia o Deus Todo-Poderoso como Deus de fato. E esta mulher chega lá com o seu marido, Elimeleque, e seus 2 filhos. O nome desta mulher é Noemi, segundo o que a palavra de Deus nos apresenta. Esta mulher chega ali, naturalmente, fugindo de uma crise. Havia uma crise na cidade de Belém, o povo passava fome naquele momento, e ela vai para a terra de Moabe em busca de uma vida melhor. Até aí, desejo, intenção, legítimos. Mas infelizmente as coisas não saíram como ela gostaria. O primeiro a morrer nesta terra estranha foi o seu marido. E esta mulher agora está viúva, é o que a Bíblia diz, com 2 filhos. Mas ela não desiste ainda, apesar do tamanho do impacto. Ela já havia superado uma primeira crise, a crise da fome. Já havia superado uma segunda crise, a crise de adaptação da mudança. E agora ela estava superando a terceira crise, a morte do marido, do seu companheiro. Então ela cria estes meninos. E a Bíblia diz que ela casa estes filhos com 2 mulheres da terra de Moabe. Certamente eles já estavam habituados, aculturados àquela realidade. E estes jovens se casam com mulheres daquela terra. Malom e Quilion são os filhos de Noemi e Elimeleque. E a Bíblia diz que eles se casam com 2 mulheres, Orfa e Ruth. Mas não demorou muito.
os filhos desta mulher também morreram. E agora a crise aumentou consideravelmente, de tal maneira que ela entrou em parafusos. Ela perdeu literalmente o controle da situação. Agora já não se tratava mais da perda de um, já não se tratava mais da perda de dois, agora já não se tratava de um problema relacionado apenas à fome, a uma necessidade de adaptação na mudança. Agora ela estava literalmente em colapso emocional. E a palavra de Deus diz que ela ouviu notícias a respeito de Belém. Havia uma reviravolta na cidade de Belém em relação ao quadro que ela deixara anos antes. Esta cidade agora estava vivendo prosperidade. Deus estava abençoando a cidade de Belém, e ela criou no coração a expectativa de que era melhor recomeçar na sua cidade natal do que propriamente numa terra estranha. Afinal de contas, àquela altura, ela já não tinha mais marido, já não tinha mais filhos, e ela estava acompanhada de 2 noras que nem sequer eram do seu povo. E ela resolve voltar. O plano original, o plano inicial, era voltar com as 2 noras, mas no meio do caminho, esta mulher entra numa nova crise existencial. E nesta nova crise, ela faz o que normalmente as pessoas fazem em crises existenciais: ela procura o isolamento. E ela vira-se para estas 2 noras, Orfa e Noemi, e diz: olha, eu não posso mais levá-las comigo. Não faz sentido, vocês ainda são jovens, podem reconstruir a sua vida. E ainda que eu pudesse me casar de novo, gerar filhos e garantir a estes filhos um casamento, não seria com vocês, porque há uma diferença enorme de idade. Então o melhor que vocês têm a fazer é voltar, porque enquanto ainda estão novas, vocês podem recomeçar na terra na qual vocês foram criadas. E a Bíblia diz que depois de muita insistência, uma delas, chamada Orfa, resolve literalmente acatar aquilo que a sua sogra indicava como solução para a sua existência. E embora, à base de muito choro, ela se despede da sogra e volta para a terra de Moabe. Ruth permanece do lado da sogra. E a Bíblia diz que isso comove Ruth, não num sentido positivo, mas digo num sentido negativo. Porque Ruth agora começa a fazer comparação entre as duas, num discurso de lástimas. Ela diz: olha, a sua concunhada já voltou. A sua concunhada já voltou para a sua terra e para os seus deuses. Você não vai voltar. Volte! E é interessante que Ruth põe um ponto final nessa discussão. Ela diz: não vou voltar. Não adianta insistir comigo. Eu não voltarei para a minha terra. E eu vou explicar as razões pelas quais eu não voltarei. Tomei uma decisão no meu coração. Nós vamos superar isso juntas. Eu e a senhora. E eu estou tão decidida a esse respeito, que onde a senhora morrer, eu vou morrer junto. Se a senhora for enterrada em Belém, é lá que eu serei enterrada. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo agora é o meu povo. Eu me casei com um filho seu. Eu fui amada, eu fui acolhida na sua família. Agora eu faço parte deste povo e eu não abro mão disso. Nós vamos superar esta crise juntas. E é interessante que há um descompasso entre o discurso de Ruth e o discurso de Noemi. Enquanto uma se deixa dominar pelo pessimismo e o negativismo, a outra se deixa dominar pelo positivismo, pelo entusiasmo. Ela acreditava ainda que as coisas poderiam dar certo. E isso fez toda a diferença. E é no exemplo dessas 2 mulheres que nós encontramos a diferença entre quem faz parte do grupo seleto, portanto, um grupo diminuto, pequeno, de poucos, que supera as suas crises, e na grande maioria que sucumbe diante das crises. Eu queria tirar aqui algumas lições que vão nos ajudar a entender como superar nossas crises. Aliás, esta é uma caminhada que eu proponho a você nesta noite, num tom de comparação. Eu gostaria que nós analisássemos o comportamento de uma e de outra, e a partir disso,
eu e você pudéssemos fazer as escolhas necessárias para garantir que nós vamos superar. Então preste atenção na primeira coisa que eu quero que você aprenda a respeito de superação de crises. Você quer superar as suas crises? Aprenda a lidar com as contradições, fazendo movimentos que tenham a propriedade de reparar brechas e não aumentá-las. Isso pode significar o primeiro passo rumo à vitória. Ninguém está livre de enfrentar crises. Todos nós estamos literalmente sujeitos a este quadro triste, desafiador e repulsivo. O que eu estou chamando aqui de crise pode ser algo que se aplique à sua vida de forma diferente daquilo que se aplica à minha. Para alguns a crise pode ser uma questão meramente financeira. Para outros pode ser uma questão meramente emocional. E quando digo meramente aqui, não estou me referindo propriamente a um termo que diminui o poder e o impacto da crise, não. Eu estou falando de algo que restringe a um conceito. Para outras pessoas, a crise pode ser a insatisfação pessoal. Para outras pessoas, a crise pode ser um histórico de destruição, de devastação das suas emoções e até de distanciamento espiritual. O fato é que todos nós estamos sujeitos a encontrar o chão rachado. De vez em quando, o chão abre à nossa frente. E foi exatamente isso que aconteceu com aquelas 3 mulheres. Uma delas foge da crise, tentando recomeçar. A Bíblia já não dá mais indicações do que teria acontecido com Orfa. Mas as outras 2, Ruth e Noemi, resolvem, a duras penas, é bem verdade, enfrentar os desafios juntas. Porém, uma está mais preocupada em diminuir, em fechar, em reparar as brechas, enquanto a outra só aumenta as distâncias. E é interessante que há muitas pessoas que agem erroneamente no que diz respeito à administração, à gestão de suas crises. Porque ao invés de ficar calado, quando é necessário ficar calado, abrem a boca na hora errada. E aí, ao invés de resolverem o problema, criam novos problemas. Era mais ou menos o que acontecia com Noemi. Não obstante a cegueira espiritual que a dominava e que destoava da clareza espiritual que Ruth tinha, esta mulher ainda se perde em impropérios e palavras que literalmente não a dignificavam, pelo contrário, a rebaixavam. Esta mulher não se parecia como alguém que esperava a superação, que esperava uma mudança, uma transformação no seu quadro. Esta mulher se parecia como uma mulher entregue, uma pessoa que literalmente não vê solução para resolver as suas lutas. E a diferença reside no fato de que em alguns casos há uma tentativa de reparar brechas, enquanto em outros casos, na verdade, na maior parte dos casos, há uma tentativa de ampliar brechas. E esse é um problema seríssimo, porque isso não se refere apenas ao que nós falamos, mas isso se refere também ao que nós fazemos, aos movimentos que nós adotamos, no afã de equilibrar ou reequilibrar a nossa existência. E é interessante que enquanto Ruth tentava se aproximar da sogra, a sogra tentava se distanciar dela. E há muita gente assim, que está enfrentando uma crise, porque ao invés de se aproximar de quem realmente interessa, tenta distanciar-se destas pessoas. Nós chamamos isso na psicologia de mecanismo de defesa. Tem gente que faz de tudo para sabotar relacionamentos. E faz isso porque é incompetente para lidar com os dramas. Porque na medida que nós nos relacionamos, nós somos obrigados a olhar para quem somos. Porque é só no relacionamento interpessoal que nós descobrimos se o que nós falamos é bom ou ruim, se o que nós pensamos é bom ou ruim, se os passos que nós damos na vida são bons ou ruins. Então tome cuidado para não ampliar as brechas.
Estas brechas, elas existem, independem da sua vontade, mas fechá-las, repará-las, pode ser a solução do seu problema, ou o primeiro grande passo. E eu vejo Ruth aqui amarrando a situação e dizendo: eu vou com você. Então pare de insistir, eu estou disposta a reparar esta brecha, esse distanciamento que existe entre nós. É interessante que Ruth faz declarações inimagináveis para uma mulher moabita. Ela era uma mulher que vinha de uma terra idólatra, cheia de deuses diferentes, e a palavra do Senhor diz que Ruth olha para aquela situação e diz assim: eu fiz uma escolha, e nesta escolha não cabe mais o meu passado, é daqui para frente, vamos olhar para frente. O seu Deus é o meu Deus. Ao invés de 2, 3, 4, 5, 10 deuses, nós temos um Deus só. Isso nos une. E é impressionante que isso me ensina coisas extraordinárias, o que nos torna irmãos, o que nos torna amigos, o que nos torna família, não é o fato de nós pensarmos a mesma coisa, mas é o fato de termos propósitos comuns. Então busque pontos de convergência com as pessoas que estão à sua volta, porque de pontos divergentes o mundo já está cheio. Então trabalhe para reparar as brechas, ao invés de tentar ampliá-las. Eu fico imaginando a cidade de Patrocínio, o alvoroço, o escarcéu que aquela cidade deve ter se transformado nos últimos dias. Provavelmente aquelas eleições municipais já não eram, antes do episódio do assassinato do pré-candidato a vereador, já não eram eleições, digamos assim, amistosas. Provavelmente já era um quadro difícil. Mas convenhamos, o secretário, irmão do prefeito, que buscava a reeleição do próprio irmão, piorou muitas coisas. Porque não soube ficar calado, porque não soube passar por cima das diferenças, porque não soube ser, me perdoe a expressão, político na verdadeira acepção da palavra. Tem muita gente assim, criando problema com os filhos, criando problema com o marido, com a esposa, com a sogra, com o sogro, com o vizinho, com o colega de trabalho, com o irmão de igreja. Você precisa colocar uma coisa na mente. Existem pessoas, guarde isso, que infelizmente não têm estrutura emocional para entender a vida como você entende. Então seja você a luz capaz de iluminar o caminho das pessoas, com clareza, com uma evidência que realmente seja baseada numa vida com Deus. E é impressionante que quem era serva de Deus era Noemi, mas quem se comportava como tal era Ruth. E tudo passou por uma decisão, de uma em se afastar, em abrir brechas, em ampliar brechas, e a outra em costurar, em fechar, em diminuir essas distâncias. Eu queria chegar ao segundo tópico, e compartilho com você. Você quer vencer as suas crises e superá-las? Jamais admita em seu coração um discurso dominado pela amargura. Isso vai queimar qualquer chance de mudar as coisas. Há um texto bíblico que diz: a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Eu vou repetir isso. A boca fala aquilo do que o coração está cheio. E é impressionante que a palavra de Deus vai nos mostrar, em alguns textos específicos, por exemplo, que o que contamina o ser humano não é aquilo que entra, é aquilo que sai pela boca. Aliás, Tiago é mestre em mostrar o tamanho do estrago que uma língua mal administrada pode provocar. Ele inclusive faz ali uma analogia dizendo, ela é como um fogo, uma brasa que põe fogo num bosque inteiro. Ruth, naquele dia, tinha uma conversa saudável, demonstrando que o seu coração era um coração saudável. Noemi estava amargurada. Ela deixou a amargura dominar o seu coração. Por duas vezes, pelo menos nesse texto, você percebe essa mulher se autodenominando amargurada por Deus. Ela inclusive condena Deus.
Esta mulher estava praguejando contra Deus. Ela disse: olha, Deus pesou a mão contra mim. Ela foi tão pesada, essa mão de Deus contra mim, que a situação que eu tenho é até pior do que a de vocês. Porque vocês, Ruth, você, Orfa, vocês perderam o marido, mas eu perdi marido e perdi filhos. Então a minha dor é maior. Gente amargurada é assim. Fica disputando desgraça com o outro. Nossa, o meu problema é maior que o seu. Você não faz ideia do tamanho do problema que eu estou vivendo. Esse tipo de gente nunca resolve problema. Esse tipo de gente é comum. Desses você vai encontrar aos montes, na fila do banco, você vai encontrar até na classe de escola bíblica dominical da igreja. É gente mal resolvida, que tudo que fala tem a língua afiada, bate, condena, está sempre na oposição, sempre na defensiva e muitas vezes na ofensiva. Estas pessoas perderam o senso espiritual e até o emocional muitas vezes. Era o caso de Noemi. Essa mulher se deixou dominar por um discurso amargurado. Isso foi queimando as suas chances. Ela poderia ter chegado em casa com 2 noras. Ela poderia ter voltado para Belém com 2 noras. Mas por causa da sua língua, por causa da sua fala maldizente, esta mulher, eu diria até essa fala maldita, esta mulher afastou uma e só não afastou a outra, porque esta outra já era àquela altura uma mulher de Deus, que não se deixava dominar pela amargura. Presta atenção no que eu vou dizer. Você pode até perder bem, você pode até perder família, você pode até perder os amigos, mas você não pode perder a lucidez. Porque o dia que você perder a lucidez, você vai perder qualquer chance de recuperar a sua história. Então, muito cuidado com aquilo que domina o seu pensamento, com aquilo que domina a sua mente, porque isso vai determinar o discurso que você compra na vida. Gente amargurada é indigesta. Gente amargurada, eu vou repetir isso, é indigesta. Gente amargurada é chata. Gente amargurada é difícil de relacionamento. Gente amargurada gosta de ficar sozinha, não porque esta pessoa não tenha prazer de estar com as outras pessoas, mas porque ela estraga o prazer de estar com as outras pessoas. Ela está sempre procurando defeitos. Ela está sempre com uma opinião que, ao invés de contribuir, machuca o outro, dentro de casa, fora de casa, no trabalho e para todo lado que vai. Então tome muito cuidado, porque gente amargurada vai queimando suas chances. Você quer ver um exemplo de uma pessoa amargurada no contexto do corpo apostólico de Jesus Cristo? Judas. Judas era amargurado, porque Judas tinha uma expectativa em relação a Jesus que não se confirmava, e aí a sua frustração o deixava cada vez mais amargo. Aí uma mulher vem e despeja um perfume delicioso, com um preço caríssimo, enxuga os pés de Jesus com cabelo. E aí a Bíblia diz que Judas começa a provocar. Ele era avarento, ele era uma pessoa amarga. Esse mesmo homem vai se consumindo tanto pela frustração e amargura, que chega um momento em que ele coloca o próprio mestre em situação de risco. Então cuidado, para não se deixar dominar pela amargura. E olha o que eu vou dizer a você, é muito sério. O diabo está interessado em acabar com a sua história. Ele está interessado em sabotar os seus planos de vida. Nisso você pode incluir sua família, seus negócios, você pode incluir a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual. Ele quer sabotar tudo isso. E a melhor estratégia que ele tem para fazer isso é amargurando a sua história. E é interessante que Deus permite que eu e você passemos por problemas, mas não é Ele quem amargura a nossa história. Essa é uma decisão pessoal. A prova disso é que Ruth, segundo o texto bíblico, faz uma opção diferente. Ela escolhe um outro caminho. Ela olha para o futuro, ao invés de olhar para o passado. O discurso do amargurado é o discurso do que não deu certo.
Ah, eu perdi o meu marido, eu perdi o meu filho. Eu saí, eu era bonita, agora eu estou voltando, eu estou acabada, eu estou velha. A minha vida não vale mais nada. Eu não tenho mais potencial para fazer nada. Não posso gerar um filho, não posso me casar. E a gente fazendo isso, deixando a velhice se transformar num tempo de amargura. Tem hora que eu olho e ouço uma pessoa de idade falando da sua velhice, a vontade que me dá é de orar e pedir: Deus, leva essa pessoa está descontente aqui na terra, essa pessoa não está feliz, essa pessoa só reclama, só chora miséria. A pessoa não olha tamanho da bênção. Presta atenção, gente jovem está morrendo, gente rica está morrendo. Eu acompanhei a morte de um advogado, crente, que morou nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, novo, na faixa dos 30 aos 40 anos, morreu. Agora, no final de semana passado, um pastor amigo meu nos Estados Unidos postou de um outro que é médico, que morou lá também e agora morava no Brasil, morreu nesta faixa de idade. Você chegou aos 60? Não importa se a perna dói, agradeça a Deus porque você ainda tem perna para doer. Tem gente que queria ter uma perna para doer e não tem. Você chegou aos 70, agradeça que a sua cabeça ainda dói de vez em quando, porque é sinal de que você tem cabeça. Mas se você se deixar dominar por um discurso amargurado, aí já era. Você acabou com qualquer chance de fazer a sua vida dar certo. Você nunca vai dar a volta por cima, você vai ficar no meio do caminho. Eu quero terminar esta reflexão lembrando a você categoricamente: saiba que, independentemente da sequidão que possa caracterizar sua história, na dependência de Deus sempre haverá uma porta de esperança. O que mais me encanta na vida de Ruth é a sua capacidade de enxergar a luz no meio do caos. Ruth vem de uma vida seca. Quando sai de Moabe em direção a Belém, Ruth está vindo de uma vida seca. A vida dela também não deu certo. O marido, o plano de uma família, o plano de ter filhos, foi por água abaixo. Esta mulher está vindo da seca. A sogra dela não era diferente. A grande diferença entre uma e outra é que uma focou na seca, na sequidão, nas raízes secas. A outra focou na porta da esperança. E sabe o que mais me impressiona nisso tudo? É que quando Ruth diz a Noemi, sua sogra: o seu Deus é o meu Deus, ela estava selando ali o cuidado do Senhor consigo e com sua sogra também por tabela. O que Ruth estava declarando naquele dia é que eu e você, se dependermos de Deus, sempre vamos ter uma porta de esperança aberta no meio da sequidão. A parte final desse texto diz assim: Ruth e Noemi chegaram ali no princípio da cega da cevada. Aí você vai dizer: pastor, o que isso quer dizer? Apenas uma situação do calendário? Não. Quer dizer que Deus já estava traçando o futuro dessas mulheres. Porque foi nessa época que Belém precisava de gente para colher espigas. E Ruth enxerga nisso uma possibilidade, uma porta aberta. E ela começa a catar até as espigas que caíam. E quando ela consegue fazer isso, ela chama a atenção de um homem chamado Boaz. E quando ela chama a atenção de Boaz, ela não está chamando a atenção de Boaz porque era bonita, embora eu até acredite que fosse, porque era uma mulher estrangeira numa terra que servia a Deus.
ela chamou a atenção de Boaz, porque nisso estava o cuidado de Deus. E os problemas de Ruth, os problemas de Noemi, se acabaram no exato momento em que Ruth, lá no caminho, viu uma porta de esperança. Quando ela disse: o meu Deus é o seu Deus, Noemi. Pode ficar tranquila, porque o seu Deus, aquele que você me apresentou, que o seu marido me apresentou, que os seus filhos me apresentaram, esse Deus não vai nos desamparar. Ele está conosco em toda e qualquer situação da vida, até nas crises. Então não importa se a sua vida está recheada de sequidão, não importa se você olha à direita, seca, olha para a esquerda, seca, olha para frente, seca, olha para trás, é seca. Se você olhar para cima, você vai ver uma porta de esperança na sua vida, e ela responde pelo nome de Deus, que cuida de cada um dos seus interesses. Por isso, pare de aumentar as brechas, é hora de fechá-las, é hora de repará-las. Pare de criar embaraços na sua existência, tomando para si um discurso de amargura. É hora de acreditar, o seu Deus, Ele tem poder para fazer tudo dar certo. Ele tem poder para transformar esse caos no qual eu e você estamos inseridos em vida e vida de verdade. Por isso, eu quero convidar você a declarar isso em cântico nesta hora. Não importa o tamanho da seca, não importa há quanto tempo você não vai à igreja, não importa há quanto tempo seu casamento está dando errado, não importa há quanto tempo seu filho saiu de casa, não importa há quanto tempo as coisas saíram do controle. Deus olha para você agora e diz o seguinte: deixa eu cuidar da sua história. E você vai ver, você vai fazer parte de um grupo seleto que vence os mais difíceis e complicados dramas da vida. Eu tenho esse poder, diz Deus. Então cante: Deus cuida de mim. Não importam as circunstâncias, Deus cuida de mim. Vamos louvar ao nosso Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Talvez você não tenha se dado conta ainda do que o nosso Deus pode fazer por você. Deus tirou Ruth e Noemi de um quadro desolador. Elas literalmente superaram aquela crise, mas se dependesse de Noemi, fracasso total. O que fez a diferença foi Ruth
confiar sua vida aos cuidados de Deus. Uma simples declaração: o teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Eu aprendi a confiar nele. Eu aprendi que esse Deus não desiste de mim. Esse Deus está sempre pronto a me ajudar. Ele sempre me ajuda a enfrentar os meus mais difíceis desafios da vida. Ele me ajuda a ter tranquilidade diante dos medos. Ele me ajuda a acalmar a alma nos momentos de tribulação. Esse Deus cuida de mim. Eu quero fazer uma pergunta a você, porque eu tenho certeza que desde o início desta mensagem você está pensando: como é que eu posso mesmo fazer para superar as minhas crises? O pastor está me fazendo uma proposta nesta noite à luz da palavra, e a proposta é simples. Você quer fazer parte desse grupo seleto que supera as crises? Ou você quer fazer parte da grande maioria que sucumbe diante das crises? Então eu vou dizer a você claramente como é que você vai superar a sua crise: entregando a sua vida nas mãos do Senhor, se escondendo à sombra do Altíssimo, que vai protegê-lo ou protegê-la, que vai cuidar dos seus interesses, enquanto o inimigo de suas almas, de nossas almas, quer literalmente nos machucar e acabar com as nossas possibilidades. Então, meu amigo, não abra mais espaço, minha amiga, para a amargura, para um discurso detonado, porque ele já começa detonado, e ele tem o poder de nos detonar. Você vai precisar fazer a declaração de Ruth nesta noite: eu tenho um Deus que está comigo no meio desta batalha, que vai me ajudar a recomeçar, que vai me levantar das cinzas, um Deus que não me deixará à míngua. Se você acredita nisso, no que esse Deus é capaz, você pode orar comigo agora e entregar a sua vida, suas crises nas mãos do Senhor. Você não se arrependerá, pode acreditar nisso. Você pode fechar os seus olhos. Senhor, é pelo poder da tua palavra que nós oramos nesta hora. Uma palavra que acabou de nos dizer ser possível superar as nossas crises. E algumas dessas crises, meu Deus, são realmente capazes de nos amargurar, se nós autorizarmos que o nosso coração seja dominado pelo discurso da amargura. Mas como nós aprendemos, este não é o caminho, pelo contrário, esse discurso da amargura vai queimar todas as nossas chances de virar as coisas, de mudar as coisas, de fazer a vida dar certo. Então ele não serve para nós. Nós queremos o discurso da esperança no meio da sequidão. Nós queremos confiar ao Senhor tudo que nós temos, tudo que nós somos, e até, meu Deus, aquilo que tem nos abalado. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a reverter esse quadro. E o caminho é o caminho da fé. Nós ouvimos, meu Deus, e cantamos no início deste culto que o Senhor é grandioso, que a nossa alma canta um Deus grande, que se importa conosco, e que por fim voltará para nos buscar. Então, meu Deus, eu quero entregar a vida de todas estas pessoas que oram comigo nesta hora nas mãos do Senhor, nas poderosas mãos do Senhor. E eu peço que no nome santo de Jesus, o Senhor nos ajude a superar as nossas crises, como sociedade, como família, como igreja, como pessoa. Nós queremos e precisamos disso. E aprendemos, meu Deus, que tudo passa pela nossa decisão. E nós nos decidimos nesta noite pelo Senhor. Nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos retornar ao caminho da destruição. Nós vamos seguir em frente, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que não desiste de nenhum de nós e que tem o maior interesse em cuidar, em proteger e nos fazer mais do que vencedores. Então, meu Deus, eu quero pedir que o Senhor proteja esta família que está orando comigo agora, de toda a artimanha maligna. Que o Senhor esteja protegendo este casamento, que está à beira da falência. Que o Senhor não apenas proteja este casamento, mas que o Senhor restaure as relações conjugais, nas mais variadas áreas.
Que o Senhor resgate os nossos filhos que estão perdidos, os nossos jovens que estão perdidos, para que eles sintam que na presença do Senhor, e somente na presença do Senhor, eles serão mais do que vencedores. E a razão foi explicada nesta noite, porque o Senhor cuida das nossas vidas. Então, meu Deus, nos ajude a ficarmos agarrados a esta verdade, e daqui para frente, nunca mais nos esquecermos de que o Senhor cuida de cada um de nós. E eu oro confiadamente, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Eu quero fazer a você um último desafio. Eu quero desafiá-lo a ficar firme nesta palavra. Porque o diabo vai tentar fazê-lo acreditar que isto não é possível. Ele vai tentar desmotivá-lo. Não compre esse discurso. Você é servo de um Deus que nunca deixou de vencer uma batalha. Pelo contrário, em todas as batalhas que Deus entrou, Ele venceu. Creia nisso. E tenha uma noite mais do que abençoada, uma semana inteira na dependência de Deus, porque é aí que as portas de esperança vão se abrir no seu caminho, e você experimentará a graça desse Deus. Termine cantando mais uma vez esta canção, a partir deste ponto. Se na vida eu e você não temos direção, e às vezes isso acontece, nós precisamos tomar uma decisão. Ruth nos ensinou qual é: servir a Deus. Cante esta verdade e tenha uma semana abençoadíssima na presença de Deus. Obrigado pela sua atenção.